noite, minha gente. Mais um encontro especial, mais uma conversa de fotógrafo. E hoje é com um casal, novidade, né, minha gente? A gente ainda não tinha tido um casal aqui. Empreendedores, fotógrafos, artistas completos, amados do Senhor. Então, assim, esse podcast vai ser show. Vamos iniciar, né? Quer dizer, antes de iniciar, eu já queria falar um pouquinho sobre aquela pessoa, quer dizer, aquela marca que é muito especial, que é a Mega Albums, né? A Mega que é parceira, a Mega que acolhe, a Mega que tem cuidado muito do Conversa de Fotógrafo. E eu quero agradecer a Mega e em especial, a pessoa de Luiz e Lúcia, né? Que são, assim, maravilhosos. Que eu amo de todo o meu coração. Inclusive, Lúcia, olhe, na última encontro da gente, eu tomei a garrafa de café de Lúcia todinho. Café, né? E eu vou voltar, porque ela faz um café que só ela sabe fazer. E eu quero dizer que eu sou muito feliz de ter a Mega como parceiro. Quero dizer a todos os fotógrafos que estão nos ouvindo que é uma excelente marca, uma excelente encadernadora. E se você não tem um encadernador ainda, conheça a Mega, porque de fato é cuidado, é amor, é tanta coisa. E aproveitar e falar do nada mais, nada menos do Mega Encontro, né, minha gente? Que teremos um Mega Encontro que vai ser agora em setembro, dia 27 e 28, né? Então, assim, se você ainda não fez a sua inscrição, é hora de fazer. Vai lá no site da Mega, que depois eu vou deixar o link até lá no meu Insta, na bio, e faz essa inscrição, porque a oportunidade de conhecimento não bate na nossa porta muitas vezes, e principalmente aqui em João Pessoa, na nossa cidade, sem você gastar com diária, com passagem, com hotel, com alimentação. Você está na sua cidade. Então, assim, não tem desculpa. Tira essa desculpa de hoje, vai lá no site, compra, parcela no cartão, entendeu? Às vezes não dá pra pagar tudo, mas dá pra pagar a parcela. Então, pronto, já tá ótimo, né? Inviste em você. Invista em conhecimento, tá certo? E agora, né, eu quero apresentar pra vocês Tati ou Tia Tati, talvez Tia como Tati. Os bebês chamam, né? E o Wendel ou Tio Wendel, como os bebês também nos chamam, né? Verdade. Da TW Studio. E é isso, gente. Boa noite. Boa noite. Como é bom estar aqui, viu? Sempre assistindo esses podcasts. E chegou o nosso momento, né? De estar aqui compartilhando, trocando essas experiências. Contando um pouquinho da história, né, Wendel? Sim. Isso mesmo, Ju. Agradecer a você por ter aberto essa porta, né, para nós, para que a gente se mostre mesmo como profissional, como pessoa, mostre um pouquinho da nossa realidade, do nosso trabalho, do nosso amor. Porque fotografia vai muito mais do que apenas uma função, um trabalho. A gente trabalha com amor, pelo menos nós de amor, lá no estúdio. Sim. É um amor indescritível por aquelas fofurinhas. Eu falo sempre assim que o dinheiro é para pagar as contas, né? Tem um ditado na internet que o pessoal fala assim, quando você faz o que gosta, você não precisa trabalhar nunca, né? Isso. E assim, é isso que a gente leva para a vida. Hoje, a nossa rotina é assim. Trabalhamos por amor. Por amor. É isso. E eu acho que esse mundo infantil, a gente tem que ter isso. Não tem a opção de não ter, né? Porque muitos fotógrafos já chegaram para conversar comigo, né? Ju, eu queria entrar no mercado infantil. O que é que compra? Como é que faz? Eu disse, peraí. Antes de o que é que compra, como é que faz? A pergunta é, você ama crianças? Sim. Você se identifica com esse mercado? Porque, assim, caso isso não aconteça, possivelmente isso não vai dar muito certo. Porque você realmente precisa amar isso, né? Então, antes de começar, não adianta investir dinheiro em props, em cenários e tudo, se você não realmente se identifica com esse mercado. Porque aí, depois que você entrar, vai ser só dinheiro, assim, jogado no lixo, né? Verdade. Porque chega uma hora que você para, desiste e é isso. E para iniciar, como sempre, né, nós iniciamos conhecendo um pouquinho da história de vocês, né? Como a gente já compartilhou aqui antes de começar o podcast e também nos outros podcasts. Esse é o lugar de fala, sabe? Pra gente conversar um pouquinho mais, contar da nossa história, compartilhar, mostrar que fotografia é um mercado muito bom, é um mercado promissor, é um mercado, assim, que gira dinheiro na nossa cidade por nós, assim, sim, né? Através da nossa área e motivar, né? Empoderar outras pessoas que têm vontade de entrar nessa área e também gostaria de se inspirar hoje em vocês. Sim. E é isso.
A fotografia começou na nossa vida através... Eu acho que foi mais por mim, né? Foi. Eu que comecei nessa fotografia Deu pontapé sozinho. Tati, ela trabalhava de carteira assinada. Eu também trabalhava de carteira assinada em outra empresa. E trabalhava com fotografia em conjunto, né? Nas minhas folgas, eu fazia muito ensaio externo, ensaio gestante e cobertura de eventos. E resolvi abrir um estúdio por pressão das minhas próprias clientes gestantes. Wendel, por que você não tem estúdio? E eu achava algo bem distante da minha vida, né? O estúdio. E foi quando minha esposa resolveu largar tudo, seguir o meu sonho, né? Por pressão de nossas clientes. Depois de muito resistir, que Verdade. fique bem claro. Porque trabalhar todo dia com o marido já fez não é fácil, mas por amor a gente trabalha, né? Porque às vezes tem suas divergências, seus conflitos. Porque acabava que, assim, acho que quando trabalha muito tempo com o esposo, é aquela coisa... chega uma hora que não tem muito o assunto diferente. Porque quando você trabalha separado, chega em casa de noite, você conversa sobre assuntos diferentes, né? Mais a gente do que eles. Que a gente fala mais. Mas, enfim, o meu medo maior era exatamente essa convivência diária, né? Gil, porque a gente sabe que, enfim, o relacionamento em si, ele já é bem delicado. E você trabalhar todos os dias com seu esposo, isso me deixava temerosa. Mas aí, de tanto ele me pedir... E eu também sempre... Engraçado que a nossa história com fotografia, na verdade, começou lá na infância. Porque ele brincava de fotógrafo com as primas, usava de modelo, fazia cenário. E eu também dizia, quando eu crescesse, queria ser fotógrafa. E depois a gente conversando, esse assunto veio à tona, né? Então, é uma coisa que já vem... De antes, já estava no nosso coração. E aí, quando eu vi que realmente ele estava precisando, estava sozinho, não estava dando conta do estúdio... Eu disse, não, eu vou. Aí deixei tudo, mas glória a Deus, está dando tudo certo. Amém. Faz 8 anos já, né? 8 anos. 8 anos. E mas, foi assim, melhor do que eu imaginei, viu? Assim, a gente não briga. Briga até menos do que antes, enfim. É o hábito, né? Assim, o dia a dia, a coisa vai se alinhando na atividade do trabalho e acaba fluindo tudo tão tranquilo, né? O dia a dia. Eu ia perguntar outra coisa. O início mesmo, assim, tipo, como foi para comprar a primeira máquina? Por que comprar? Sim. Como foi isso, assim? Porque você disse que tinha um trabalho, né? Sim, e Tati também tinha outro trabalho. Então, alguém pediu para fazer um ensaio, você disse, vou fazer? Como foi o início mesmo, assim? Inclusive, a minha primeira câmera, que eu achava que era profissional, ela voltou para minha residência. Eu comprei uma Sony HX1, que tem 100 vezes de zoom, a câmera semi-profissional. Aquela que saia a coisa. Exatamente. Meu primo casou e disse, tem coragem de fotografar meu casamento? Eu disse, tenho. Fui com meu filho de meses, sem a minha esposa, porque era um casamento em família, ela já tinha um compromisso. E eu fui fazer essa fotografia, minha mãe me ajudou, e eu fiz sozinho esse casamento com a câmera semi-profissional. Antes disso aí, ela fez um ensaio gestante com uma amiga dela. Ele gostou. Gostei daquele fundo desfocado, aquilo ali me encantou. Aí eu comprei essa primeira câmera. Aí fiz o meu primeiro evento, que foi esse do casamento. Só que eu vi que depois desse daí, apareceu outras pessoas querendo que eu fotografasse, né? Ensaio gestante. Engraçado que a gestante, eu tinha um chama muito grande para gestante, principalmente Jardim Botânico, a gente se encontrou várias vezes no Jardim Botânico. E comprei minha primeira câmera, mas primeiro eu fiz o curso, sem ter câmera nenhuma profissional, com o professor Tareb, lá na Cidade Viva. Tareb, maravilhoso. Fiz o curso lá, chegou a câmera e comecei a trabalhar em finais de semana. Todo sábado eu tinha gestante para fotografar, nos domingos os aniversários infantis. Só que eu não tinha tanta experiência de mercado. Sim. De mercado não tinha. E aconteceu com 1 ano com essa câmera ser assaltada. Caramba. Ele foi para um lugar exposto, não tinha entendimento que necessitava de segurança, essas coisas que a gente sabe hoje. E ele estava fotografando uma gestante, colocaram a arma nas costas dele, a menina vendo tudo, mas ainda bem que não aconteceu nada, né? Ela ficou bem. Mas ele ficou frustrado, né? Porque, tipo, a gente trabalhou, ele principalmente, muito nessa área para poder conseguir comprar a primeira câmera profissional e vir um ladrão e levar, assim. Foi bem difícil. Eu fiquei... Ele queria parar, um mês, eu disse, não, isso não dá para mim, porque
Eu já vinha também do primeiro assalto, no tempo que levaram uma moto minha. Foi, enfim, já tem um trauma. É, Aí já ele tinha um queria trauma. parar por conta disso. Mas aí as gestantes continuaram procurando ele e as gestantes que tiveram bebê queriam foto Fazer em os estúdio e a bebês. gente não tinha. E aí a necessidade, a vida foi nos levando para esse caminho de estúdio. Ele trabalhou, fez mais ensaios de gestante, Foi. comprou a câmera, fez com a semi-profissional, Sim. ele comprou novamente outro profissional. Foi. Foi quando apareceram as oportunidades dos bebês e a gente decidiu, não, vamos abrir o investir no estúdio. Sim. Vamos investir. E hoje, assim, eu vejo que realmente, né, a marca é muito forte nessa parte realmente do estúdio, né? Vocês ainda também trabalham com essa fotografia externa ou hoje está só focado no estúdio? Juliana, antes de Tata engravidar, eu fazia, sim, externo. Uhum. Na verdade, antes da pandemia. Sim. Porque tudo fechou, né? Sim. E eu fazia muito externo porque eu tinha essa liberdade de sair do estúdio e deixar ela lá no estúdio. Só que agora, devido à limitação, eu não estou conseguindo mais sair do estúdio. Sim. Não consigo. Então tá só focado nessa parte da fotografia Exatamente. de estúdio, né? E cobertura de eventos, Sim, né? tipo aniversário Isso. e batata, essas Exato. coisas, né? E assim, pra vocês, né, como que vocês enxergam o mercado de fotografia infantil em João Pessoa, né? E talvez já linkando depois com uma segunda pergunta, que seria necessariamente para o mercado de fotografia infantil que vocês construíram, né? Como é que vocês enxergam esse mercado, assim, em relação a lucratividade, em relação a investimentos, né? Enfim, como que é esse mercado para vocês? Então, eu sou formado em recursos humanos e lá a gente aprende alguma coisa em relação a Trabalhar com pessoas. trabalhar com pessoas. Tem uma cadeira que a gente teve lá também de administração, para poder Sim. tentar, mas assim, é tudo muito superficial. Uhum. Mas eu tento colocar muita coisa que eu aprendi na faculdade, na minha prática, na minha empresa, né? Na nossa empresa, na verdade. E tudo começou lá na parte, a gente começou comprando de tudo que a gente não tinha noção de como seria, e foi comprando de tudo. Só que depois a gente começou a perceber que a gente precisava ter um norte de comprar, nicho, né, um na nicho, né? verdade. Ter um foco. Ó, se a gente vai, um exemplo, vai montar aquele cenário, a gente vai precisar, iremos precisar disso, disso e disso. Sim. A gente não vai precisar de mais coisas. Uhum. E foi quando a gente começou a despertar em relação a isso de organização, Entendi. para não gastar tanto, né? Uhum. Isso. Investimento na nossa área é Exato. muito pesado. É né? muito, é muito. Como a gente falou no começo, se você não gosta de criança, não vá, não invista, porque o investimento é alto, é pesado e depois você não consegue recuperar. Porque, Isso. tipo, você compra X, não vai vender por X, Não você vai vende vender por X. menos X, É. praticamente. E assim, o mercado aqui em João Pessoa, ele é muito amplo para bebê. Todo dia nasce bebê. Verdade. Isso. Vários bebês. Então, assim, se você tem esse sonho, se você tem esse interesse, invista. Tem mercado para todo mundo. Nós, no começo, trabalhávamos com tudo. Era casamento, era... Tudo que aparecia a gente fazia. Uhum. Só que, com o tempo, você vai se conhecendo, você vai se identificando. Sim. E o que mais nos atraiu foi esse nicho de Mercado bebê. de Esse bebê. mercado de bebê. Uhum. Mesmo essa parte de trabalhar com criança, a gente gosta. Ou eu gosto, eu me identifico, enfim. E o que eu oriento e aconselho que pelo que a gente já viveu é isso, sinta. Se você não tem experiência com nada, primeiro sinta, porque também nós temos colegas que dizem, não, eu não me vejo trabalhando com criança, Uhum. meu negócio é casamento. Casamento. E não adianta eu chegar pra você e dizer assim, não, vá pro mercado infantil, porque tem que ser algo que você se identifique. Sim. Então, o mercado tem para casamento? Tem, todo mundo casa, todo dia tem casamento. Tem para infantil? Tem também. Tem para gestante? Tem também. Tem para tudo. Basta que você se identifique, você tenha amor por aquilo que você faz e você invista. E aí vai dar certo. E aí vai dar certo. E aí vai dar certo. E é aquela coisa que a gente até conversou, né, Wendy, eu passei pra você, a escolha do público, Sim. né? Eu falo muito isso, assim, quando eu converso sobre empreendedorismo e até mesmo a gente participa de um grupo, né, Wendy, que Uhum. inclusive acho que foi você que... Foi eu que criei. Que criou o grupo, Exato. né? E lá tem, quantos fotógrafos tem lá? Acho que tem, em média, uns 70 fotógrafos 70 ali. fotógrafos, né? Pois é. Então, assim, vira e mexe, a gente vê que tá todo mundo na sua atividade, tá todo mundo produzindo, tá todo mundo... e a gente sabe porque tá todo mundo ali compartilhando de alguma coisa, pedindo ajuda de uma dica, Sim. uma coisa. Então, se a coisa está acontecendo, é porque tá
tá dando certo, né? Isso. É lógico que existem estratégias que dá mais certo para um nicho de mercado e existem estratégias que dá mais certo para outro. E saber escolher esse nicho é fundamental para que você realmente tenha sucesso. Porque, assim, você precisa escolher aquele caminho para seguir e seguir aquele caminho forte e se dedicar nele. Isso. Se você ficar em cima do muro, não, eu quero o público A, mas eu gosto do B, mas eu gosto de fazer isso, mas o meu estilo é esse que dá para você, e você ficar ali, no final das contas, você não faz nada, né? Isso. E assim, como a gente tinha conversado, é muito claro o nicho que vocês escolheram, o produto que vocês desenvolveram e o destaque que vocês têm nisso, porque vocês foram assertivos e dizer, não, é isso que a gente quer e é aqui que a gente vai seguir. Sim. Então, aqui eu tenho um caminho sólido, forte, de reconhecimento dentro da minha área e tudo mais. E, assim, isso é muito importante, né? Porque, como eu falei, muitos fotógrafos têm essa dificuldade de se achar. Isso. Né? E tudo aconteceu muito... Lógico que quando a gente entendeu o que a gente gostava de fazer, as coisas começaram a acontecer. Como assim? O nosso público hoje é um público que opta pelo ensaio temático. Uhum. Já tem gente que diz, eu prefiro aquela coisa mais clean, mas... Cada pessoa tem seu estilo. Exatamente. E o nosso público é atraído por isso. Aí, como é que a gente faz para atrair esse público? Na verdade, como já estamos há 8 anos no mercado, o nosso maior marketing hoje em dia é o boca a boca. Uhum. Tem uma mãe que fez, aí tem um bebê da prima que nasceu. Então, assim, a gente investe Instagram, divulga, faz stories, que hoje em dia tudo é Instagram, né? A gente você não pode tem deixar que ter, de publicizar, tem que né? ter essa visibilidade. Mas o nosso maior atrativo, assim, em atrair cliente é o boca a boca, né, amor? Sim. E a gente preza muito pelo atendimento. É uma das coisas que é primordial. O Wendel sempre fala, eu não quero, porque depois que eu engravidei, eu fiquei sem poder fotografar, então a gente teve que ir atrás de uma pessoa que fizesse o meu papel e uma outra que fosse assistente. Hoje, minha nora está fotografando e a gente conseguiu uma outra assistente e o Wendel fica especificamente na administração. Sim. Atendendo o telefone, agendando. A gente prioriza não deixar o cliente esperando em redes sociais, mas no muito WhatsApp, importante isso. Instagram. Então, assim, o cliente, ele se sente importante, porque tira por mim, por você. Se você vai pedir um orçamento, esses dias a gente fez o chá de fralda de José. Fui pedir um orçamento de um doce para a mulher passa 3 dias para me responder, eu já fui para outra. Exatamente. Né? Hoje então, assim, o time é muito rápido. Se você não for, assim, não tiver esse time, você perde. Então, eu acredito muito que um dos nossos pontos fortes, se não o maior, é o atendimento. E aí você linka com uma coisa que a gente bate na tecla aqui sempre, que é entender que na fotografia, né, muitas vezes o fotógrafo artista, digamos assim, enquanto artista, ele se preocupa muito com a técnica da fotografia, com a luz que vai usar, com isso, com aquilo, e esquece que o resultado de fato que você tem ali no lucro do seu faturamento não é exatamente só sobre o resultado da fotografia, é sobre o conjunto. É o atendimento, é como você publiciza, é como você atende, é como você edita, é o time que você dá, é o prazo que você entrega para o seu cliente, é a fidelização, é o processo, é aquele, né, passo a passo que você faz com que o seu cliente viva ali dentro. E muitas vezes o fotógrafo, e aí eu acho que ainda mais, né, vocês dois em conjunto, por terem uma marca de uma empresa, né, porque muitos fotógrafos, né, apesar de conter o nome de vocês, que tem o T e o W, exato, né, mas na verdade é uma marca, realmente é uma persona, né, uma empresa que sobrevém sobre Tati e o Wendel, né? Não necessariamente a pessoa que contrata, que é cliente novo de vocês, digamos, sabe exatamente que é Tati ou o Wendel que está ali. Ela sabe que está contratando uma marca. Sim. Alguém é maior do que vocês ali, que é a marca da empresa. Quando você vende com nome, como por exemplo no meu caso, eu vendo o meu nome, né? Juliana Falcão Fotografia, a pessoa ela deseja. Mas ao mesmo tempo, essa marca, Juliana Falcão, ela também é uma marca, como a TW. Ela é uma marca e ela é fotógrafa, entendeu? E, assim, muitas vezes os fotógrafos não conseguem compreender essa distinção de pessoas, né? Da marca e do profissional, exatamente. E aí começa a pecar no atendimento,
Né? Ah, não, mas eu sou artista, eu não tô afim de responder ninguém hoje. Tô cansado. Hoje eu vou dormir amanhã todinha. E às vezes até postam isso, né? E acha o máximo isso, né? É como aqueles reelzinhos que o pessoal costuma postar de crítica pro cliente. Sim. E acha que é um reel super de engajamento. Gente, eu vou carinha de criticar o meu palhaço, né? cliente, De jeito tipo, nenhum. a pessoa que paga minhas contas, a pessoa que, sabe, compra o meu produto. Não entendo, sabe? Sabe o que eu acho, Ju, em relação a isso? É porque, exatamente, a gente precisa entender que antes de tratar como profissional, antes de tratar como fotógrafo, a gente está tratando com pessoas. Sim. Pessoas têm histórias, pessoas têm necessidades, pessoas têm, às vezes, está passando por alguma necessidade emocional, principalmente as mãezinhas. Acabou de ter bebê, chega cheia de dúvida, sabe? Cheia de medo, insegurança. O bebê só chora, não dorme à noite. Então, você pegar aquele bebê, enrolar ali, fazer a foto, vai muito além do que isso. Exatamente. Entendeu? Então, enquanto a gente não entender isso como profissional, da mesma forma na área de noiva, a noiva tá ali ansiosa, pilhada, a mãe tá no ouvido, porque é coisa complicada, a mãe de noiva, misericórdia. E a tia. Sangue. E a prima. Ah, Jesus. Enfim, por isso Porque que a são gente sonhos, saiu né? desse mercado. São É. sonhos. São sonhos. Então, a gente, quando entende que antes ou melhor, mais do que a fotografia em si, você está lidando com pessoas, com emoções, aí tudo fica mais fácil, porque você se coloca no lugar do outro. Uhum. Caramba, será que eu ia gostar de ser atendida assim? Sim. Será que eu ia gostar de ser ignorada no Instagram? Ou será que eu ia gostar de ouvir uma piadinha, alguma coisa desse tipo? Exatamente. Então, eu acho que vai muito disso Da empatia, também. né? Isso, da Uhum. empatia. Exatamente. E voltando só para a questão do nicho, assim, sobre os temáticos e tudo, até porque isso é bem legal a gente falar, né? Porque, assim, é um processo na parte administrativa, digamos assim, estratégica, como a gente falou, definir, né, isso. E, assim, houve algo específico que levou mais porque vocês gostam ou porque realmente era a demanda que vocês viam que aquele público, né, que vocês decidiram escolher pedia mais? Como foi a escolha do temático? E aí explica também o que seria o temático para quem Certo. não entendeu, Uhum. assim, né, como é o temático. Nós somos do bairro de Mangabeira, né? Uhum. Mangabeira hoje é o bairro mais popular que Isso. tem. Então, assim, o nosso público, maior parte é aquela parte ali da Zona Sul. Bancários, Mangabeiros, José Américo, Valentina. E, inicialmente, por falta de experiência, Meu Deus. o que a gente via mesmo era mais algo que acontecia aqui na nossa cidade. Então, Uhum. assim, nós fomos inspirando em estúdios daqui. Sim. E como eu vi que muitos faziam temáticas, então vamos também Vamos, fazer foi. dessa forma. Só que a gente percebeu que a gente poderia fazer algo diferente. Entendi. Nós trabalhamos sim com temáticas. Temáticas é o quê? É o tema junino, onde a gente vai Sim. vestir a criança caracterizada diretamente com esse tema. Princesas, né? exatamente. Mickey, algum filme, alguma referência, assim. A gente fantasia a criança e faz. Exato. Mas, assim, pra gente chegar nisso, a gente levou um tempão. No comecinho, a gente comprava o tecido liso, Uhum. Sim. ali na Rua da República. Sim. Quem nunca? E tudo que a gente achava de bugiganga, a gente saía comprando. Quem nunca? Gente, era uma flor, era um copo, era uma presilha, era um laço, Uma era xícara roupa, era grande. tudo que a gente achava. Tanto é que o nosso espaço ficou pequeno, a gente teve que mudar para o maior, a gente alugou uma casa Por mesmo. conta que não tinha mais Porque não espaço. tem espaço para botar as bugigangas. Até que depois que a gente foi se aperfeiçoando, foi fazendo workshop, foi fazendo curso, a gente foi entendendo que não precisava daquilo tudo. A gente foi descobrindo fornecedores, né, com cenários praticamente já prontos, onde a gente colocava uma roupinha na criança, já ficava lindo, não precisava de um monte de coisa. Para montar um cenário era meia hora. Porque daqui que eu botasse tudo que... Todas as flores e tudo que Tudo, Exato. isso. Então, assim, no começo, por falta de experiência, a gente errou muito. Inclusive, você que está começando agora, fica a dica. Não vá por esse caminho. E eu acho que, como você falou, né, para o público, para quem estava começando agora, eu vou linkar, que eu ia falar, mas eu não queria te interromper, uma frase-chave que você disse. A gente investiu em conhecimento, em workshops, e a Isso. gente conheceu fornecedores. Gente, é sobre isso que eu falo aqui em relação ao conhecimento. Você falou coisas importantíssimas. Se, antes de começar a investir, tivesse a oportunidade de já ter tido para workshops, coisas desse tipo,
tipo assim, a gente já evita esses tipos Esse de gasto em erro, vão, esse é. gasto em vão, porque a gente é assertivo naquilo. Isso. E outra coisa, quando a gente vai para um workshop, para um congresso, uma coisa, a gente não vai só por conta daquele conhecimento. Você conhece um network, então você conhece fornecedores, você conversa com um amigo que de repente diz, mas eu comprei essa caixinha em tal fornecedor e foi mais barato, ou então foi melhor, funciona melhor, e já passa o contato, né? Isso. Então, assim, quando eu falo de investir em participar de um mega encontro, de investir em um congresso, é sobre isso, é sobre você acreditar, eu vou gastar, sei lá, R$300 para participar de um congresso. Não, você está investindo 300 para você não gastar 2.000. 2.000, entendeu? Porque aí você ia gastar 2.000 e vão, e agora você entendeu que você nem precisa gastar aqueles 2.000. Que aqueles 2.000 você só precisava de uma peça de 100 e dava super certo. Né? Então, assim, é aquela questão do investimento em conhecimento que é válido demais. Muito, muito. Quando você gasta, na verdade, você está investindo em você, no seu conhecimento, e vai diminuir aí muito caminhada errada que você daria. Muita légua em vão, muito cansaço. Depois a gente teve que se desfazer de tudo, aí foi vender, foi fazendo bazar. E hoje em dia, nosso espaço é grande, mas tem o necessário. A gente não fica mais comprando tudo que vê pela frente, a gente é mais seletivo, a gente já sabe direto onde a gente tem que ir, quem tem que procurar. Então, tudo isso vem através de investimento, de conhecimento, de busca. De network, né? Sim. Network eu gosto de fazer demais. Não, aí é com ele. Eu sou mais... Eu puxei a Aline Falcão. Aline Falcão, Aline, cheiro pra você, viu? Fizesse um podcast, então, com o Enio e a Aline. Eu ia sair da sala, ninguém nem ia ver eu sair. A Aline é ótima, gosto muito de verdade. Minha irmã é maravilhosa, viu? Olha, eu sempre falo, digo, olha, quer conversar? Só chegue perto da Aline, diga, olá, boa tarde, meu nome é tal, pronto. Deixe ela que ela vai concluir. Só por coincidência, assim, tô com o nome de Aline. Eu lembro eu fui fazer um freelance. Eu não sabia nem que a palavra era essa, freelance. Sim. E aí, lá no Palácio. Freelance, pra quem é de João Pessoa, Paraíba, Nordeste, é a vulgo taxinha. Taxinha. Viu, minha gente? Isso é freelance, é pra vocês que são do Sul, que estão escutando a gente tudo bem sabe falar freelance. Mas a verdade é que aqui é taxinha, porque aqui é conversa de fotógrafo nordestino, viu? E aí eu tava lá nesse evento de formatura, e a Aline chegou pra mim e disse, você tá fazendo freelance? Aí eu disse, não sabia nem o que era. Não tinha experiência no mercado, tava fotografando só uma aluna, e aí foi o meu primeiro contato com ela. E aí seguiu em frente, a gente se encontrou em outros momentos e ficamos amigos. Não tem como ficar, né? Não. Porque minha irmã é maravilhosa demais, ela é 10. E assim, é uma bênção, né? Porque no mercado de formatura é um mercado que precisa de muita taxinha, de muito freelancer. E acaba abençoando a vida de muitas pessoas, né? Que inclusive é um mercado e as pessoas não conseguem ainda enxergar o freela como um mercado, sabe? Eu vejo que, eu não sei se vocês conseguem enxergar dessa forma. Eu vejo que muitas vezes o freela, né, o fotógrafo freela, ele se põe como freela, mas naquele pensamento, não, eu vou fazer freela aqui, porque já eu vou fazer o meu e eu vou parar de fazer freela. Mas eu já conversei com algumas pessoas e aí esse fotógrafo que fazia freela, né, decide abrir uma empresa, abrir um estúdio, abrir a marca dele, porque aí ele deixa de ser só fotógrafo e ele agora é um fornecedor para o cliente final, porque quando ele é freela, ele não é fornecedor para cliente final, ele é fornecedor. Tem custo para isso. Ele não tem um custo exatamente alto para isso, né? Então, ele deixa de fazer freela porque ele pensa assim, poxa, fulaninho me paga, vou botar números e reais, né? Mas fulaninho me paga R$1 para fazer um freela para ele, né? Só que eu vou e faço aquele casamento por R$3. Eu vou fazer o casamento por R$3. Só que quando ele faz o casamento para fulaninho por R$1, ele faz o casamento e ele precisa realmente, ele cobra pelaquela hora que ele trabalhou, entrega as fotos e tchau. Ele nem tem um antes, ou seja, ele nem precisou fazer reunião, ele não precisou fidelizar, ele não precisou fazer atendimento, ele não precisou fazer absolutamente nada.
E ele não tem um depois. Ele não precisa editar, ele não precisa selecionar, ele não precisa fidelizar, ele não precisa cantar, ele não precisa mais nada. Precisa de aluguel para ter um espaço, Isso, né? aluguel, ele não precisa de nada. Então, aqueles R$2 a mais que ele acredita que ele ganhou, na verdade, eu ainda acho que ele perdeu R$2,50. Também. E ele ficou com 50 centavos. Entendeu? Que era melhor ele ter feito a taxinha de R$1. Entendeu? Concordo. Então, assim, eu converso com muitas pessoas, eu digo, gente, existe mercado como freela pra você ser freela. Tipo, eu sou freela e tchau, entendeu? Porque, tipo assim, é aquela coisa. E existe mercado, tipo, quem tem empresa e precisa de freela, sabe? Então, às vezes a pessoa tá muito preocupada na marca, em ter uma marca, e ter um estúdio, ter um espaço. E quando tem, se decepciona e olha e diz, poxa, eu podia ter sido só freela, porque eu ganhava mais. E é verdade, você vai ganhar mais, porque dependendo da forma como você faz essa estratégia, você vai ter menos trabalho e vai ganhar melhor. Você vai poder trabalhar mais, né? E ganhar mais também. Exatamente. Então, eu sempre falo assim, que existe mercado nesse nicho. Concordo. E que eu vejo que muitas pessoas não conseguem enxergar, né, aí ainda como um mercado. Sempre acha que é como se fosse assim, uma passagem, como se fosse um momento. Agora não tenho que fazer, cliente, vou fazer um freela. Vou fazer um freela. Mas entendeu? Analisando assim, realmente é um Mas mercado. é um mercado real, sabe? Assim, muitas pessoas, eu queria começar e realmente, assim, me encontrar. É um mercado, você não tem aluguel, você não tem custo com cliente, você não tem nada. Você realmente precisa ser só um excelente profissional, né? Ter um equipamento bacana, fazer aquele serviço direitinho que a pessoa lhe contratou e tchau. Entrega as fotos e no outro dia você não tem responsabilidade nenhuma em relação àquele cliente, que aí a pessoa que você fez vai mandar foto, selecionar, editar e mandar por e-mail. Né? O famoso pós. Exatamente, né? Então, você falou de Aline, né? E esse mercado de formatura que abre muito essa questão dos freelas, né? Inclusive a gente sempre, todo final de ano, a gente contrata freelas, porque a gente atende algumas escolas de ABC, formatura, então a gente não dá conta de tudo. Então, sempre contrata. E quando a pessoa faz o trabalho bem feito, tipo, se dedica, você vê que fez um trabalho bom, sempre que tem oportunidade, a gente chama aquela pessoa. Exatamente. Isso. Sempre, então... É como assim, lá no estúdio eu tenho, em relação a aniversários, né? Esse ano eu abri alguns horários para eu voltar a fazer aniversário, porque eu tinha parado por conta da gestação, de Benício e tudo mais. E aí o bebê tá maiorzinho, né? Já dá assim, para deixar e tá de boa. E muita mãe, mas faz só o meu, pelo amor de Deus, só o meu e tudo mais. Não vou abrir um final de semana. Mas a gente, assim, o forte mesmo de aniversário nosso é a marca Equipe da Tia Ju, que é uma segunda marca que eu tenho, né? E é uma marca em que vai pessoas freelance, que a gente contrata, da nossa confiança e tudo. E pra você ver que é um mercado tão promissor e que tem tanta escassez que às vezes a gente fica assim, a gente tem demanda de aniversário e a gente não tem demanda de freela. Isso, já aconteceu muito com a gente também. Um final de semana tem 3, 4 aniversários pra gente cobrir. E não tem quem vai. E aí fica o Wendel se desdobrando. Eu já fui fotografar de barriga também. Foi, 2 vezes. A TW já tem uma estrutura pronta. Então, realmente faz sentido ter um freela para fazer aquele aniversário, né? Porque a mãe, na verdade, quando contrata você com equipe, ela contrata toda a estrutura. Ela contrata o atendimento de Wendy, ela contrata a edição, ela contrata o pós, ela sabe que vai receber. Porque quantas pessoas, às vezes, não vou fazer freela, mas o meu pacote de aniversário, vou chutar aqui, sei lá, R$150, certo? Tipo assim, você, na verdade, não tá ganhando aquele dinheiro. Né? Se você fizesse um freelance para alguém, talvez você ganharia aquele valor real, bruto. Sem o estresse, né? E a empresa iria realmente ter aquele outro trabalho e tudo mais. Então, mais uma vez, assim, para nossa área também de infantil, tem mercado, gente. Se você, de repente, né, não tem um estúdio fotográfico, né? Não tem, assim, realmente firmeza e... É um caminho. É um caminho promissor, né? Inclusive, manda o contato que a gente tá precisando. Por favor, obrigada. Manda o contato que já tem emprego garantido. É verdade. É isso. Gente, e outra coisa, né? Que vocês tocaram no assunto e eu vou falar porque é loucura. São literalmente aqueles temáticos de
Natal, né? Não só o temático da Dia dos Frozen, essa pais, coisa. Dia das mães. Dia dos pais, Dia das mães, Natal. A Tati respirou fundo neste momento. Ela pensou no Natal, já ela tá, ai meu Deus. Tá chegando. E Tá eu vou estar com chegando. um menino novo. Que na verdade já está tudo pronto, né? É, não, mas o segredo é aí. O segredo A cereja nosso do esse bolo é essa. planejamento. Planejamento. Tudo, É isso. Nosso Natal, né? Tem o quê? 4 meses para frente. Falta pouquinho. Mas já está tudo pronto. Eu já estou pensando na minha Páscoa. Eu Isso, já tô além já. Além, o Wendel bateu eu aí, porque numa Páscoa Não, do é. ano que vem. Já tô Wendel é. pensando, de verdade. No começo não era assim, né? Não. A gente pensava, Mas- tipo, 15 dias, meu Deus, o que a gente vai fazer? Ficava aquela loucura. Compra corre, esse corre. cenário aqui, É, bota não, aquele esse aqui, coelho olha, ali. isso vai trazendo isso aqui, pronto. Mas agora não. Porque agora... essa parte do planejamento começou no nosso Dia dos Pais, Uhum. há 5 anos atrás, eu acho. E nós compramos, se planejamos, e passou 60 dias, nós fizemos uma compra bem grande e ficou preso em Recife. E foi. Foi. Aí a gente montou um Atrapalhou cenário tudo. básico. Ainda lembro que um pai chegou lá e disse assim, não gostei não, tá muito simples. Foi. Isso Acabou foi uma mal. facada, de verdade. Você, né? Depois agora eu vou planejar com um ano de Foi. antecedência. Aí desse dia assim, mas foi bom ter isso ter acontecido, pensado, né? né? Porque a gente consegue hoje se planejar dessa forma. Exatamente. Isso, a gente E tem se que talvez aproveitar. tivesse acontecido, né? Exato. Estaríamos no mesmo erro, no né? mesmo erro. No mesmo Exatamente. erro. Tudo na vida a gente tem que aproveitar a oportunidade para crescimento. Para crescer. Mesmo que seja um momento difícil, mas aquilo ali quer ensinar algo. Então Sim. aprende que aí você evita de quebrar a cara lá na frente. Exatamente. E eu acho que essa é a maior dificuldade, né? Assim, que muitas, eu acho que a humanidade tem. É entender que aquela dificuldade, ela não vem para lhe gerar um problema. Sim. Ela vem para lhe acrescentar. Foi construtivo né? demais. É um treinamento, você Sim. precisa aprender a partir dali, né? Não é fácil, porque realmente tem umas pancadas na vida que a gente leva. A gente leva E, aqui. meu Deus, mas tem certeza que eu precisava desse É treinamento. difícil levantar, né, Gil? Mas assim, é necessário, né? É necessário para algo maior lá na frente, que aí já envolve Deus, né? Já Sim. envolve muito do que a gente estava falando Uhum. aqui também no início. Que Deus tem planos, né? Deus tem projetos nas nossas vidas, assim. De paz. plano De de pa- paz. Isso, exatamente. E falando em projeto, assim, sobre infantil e tudo mais, né? Eu queria também conhecer, né, um pouquinho mais, né, sobre esse envolvimento entre Deus e a relação na fotografia, né, no negócio. Porque eu acho que a gente pode falar aqui muito sobre o diferencial, sobre atendimento, sobre a gente faz isso, a gente faz aquilo. Uhum. Mas eu acho que a verdade, existe um protagonista aí Sim. que realmente faz a coisa acontecer, Com certeza, né? com certeza. Com certeza. Nós somos cristãos, né, Sim. na verdade. Cremos em Jesus e sabemos que tudo vem dele. Tudo é dele, tudo é pra ele que capacita. No começo a gente falou que a gente já tinha esse desejo Uhum. de fotografia quando criança. Uhum. Então a gente já nasceu com isso, já foi algo que Deus deu pra gente, né? Inclusive você mãe, você pai, observe seu filho, ele já nasceu com alguma coisinha que você pode investir ali, pode Sim. ajudar. Quando ele crescer, ele vai lhe agradecer. A gente já nasce com um propósito, Ju. É Todos isso. nós nascemos com um propósito. E como você falou, Deus tem planos de paz pra gente. E nós cremos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Nós vivemos isso no nosso estúdio, né? Inclusive, às vezes a mãe chega lá chorando, eu vou falar de Jesus para ela, ela está chorando mais ainda. Porque, assim, o nosso papel aqui na Terra é esse, é ajudar Sim. uns aos outros, independente da sua profissão, se você é fotógrafo, se você é médico, se você é diarista, independente do que você for fazer na sua vida. Você nasceu para brilhar a luz de Cristo. E é isso que a gente busca fazer lá no estúdio, além de tudo isso, de toda essa técnica, que a gente sabe que temos que fazer a nossa parte em buscar. Temos que buscar. Sim, tem que trabalhar, Né? porque o Senhor Porque a Bíblia diz, honra, esforça né? que eu te ajudo. Né? Ele diz que está à porta e bate, mas a gente tem que abrir, tem que fazer a nossa parte, não é só ficar, meu Deus, tem que buscar. E ele vai abençoando. Inclusive, a gente comentou aqui no começo, na pandemia, nós vivemos milagres lá no estúdio. Porque venhamos e convenhamos, isso, essa era a frase. Fotografia é supérfluo. Em meio a uma pandemia, a mãe sai de casa com um bebezinho recém-nascido para fazer foto. Uhum. Eita, sabe o que eu lembrei agora? Sim, Das vezes nessa pandemia que eu tive que trabalhar escondido. vou esconder. Sim, clandestino. Clandestino. Mas é porque- Para poder porque não pagar, né? podia, As contas do dia a escondido. dia. Isso porque a gente É. que trabalha
né, que é empresário, que trabalha com a principalmente na área de gente. serviço, foi muito complicado, Foi. porque tem o contato, né, com a pessoa. Exato. Isso. Então, assim, se a gente Não não era como o pessoal trabalha, que vendia roupa, uma coisa, botava no saquinho e mandava Uhum. vender e Mandava, entregar em casa, É. né? tem que ter o Foram muitas contato. incertezas. Uhum. Muitas incertezas, muitas Isso. dúvidas. E assim, a gente viveu muitos milagres, porque tinha mãe que chegava lá no estúdio e falava assim: olha, o meu filho, eu vou fazer a festa dele de 1 ano. Eu não sei quando, mas eu já quero deixar pago. E a gente com todas as contas para pagar, porque quando a gente tem uma estrutura física de comércio, o Tem a estúdio, conta fixa tem e conta tchau. de água, tem conta de luz, tem tudo. Funcionário. Então não para. E a gente ficava, meu Deus. Aí chegava, eu tô te devendo tanto. Aí, não, o engraçado é que ela chegava assim, eu tô passando por uma dificuldade, tá tão difícil. Mas eu vim te pagar aquele dinheiro que eu tô te devendo. Aí eu ficava olhando assim, digo, meu Deus. Deus É a profissão de provendo, Deus. né? A gente, quando se dispõe a viver, Uhum. né, a nos aproximar do propósito que Deus tem pra gente, a gente começa a ficar sensível às coisas Sim. que Ele faz. Sim. Porque Ele faz sempre. Faz sempre. Todos E os dias. é a questão do propósito, né? Sim. Eu bato muito nessa tecla, assim, do propósito, porque eu acho que quem é cristão entende que a terra é passageira. Na verdade, a gente constrói algo para a eternidade, né? Então, assim, o que a gente está construindo hoje aqui é exatamente para alcançar essa eternidade. Então, nesse meio tempo, entre o tempo que o Senhor nos fez nascer e o tempo que o Senhor tem para nos levar para a eternidade, que a gente não tem noção de quando existe um meio termo, né? Uhum. E essa semana até pastor Tiago já, né, falando um pouquinho sobre a pregação de domingo, ele falou assim que ele tinha marcado um horário com a filha dele, né, que ia levar para o balé. E aí ele se confundiu, era de 7h30, mas ele tinha falado que era de 7 e depois a esposa dele disse que era de 7h30. E Bela ficou muito ansiosa, né, para chegar e tinha entre 7 e 7h30 ali para ele jantar e ela ficar esperando, né? E ela ficou esperando, olhando pro relógio, contando cada minuto que o relógio girava. E ele falou, ele disse, Bela, pelo amor de Deus, por que tu tá sentada aí olhando para o relógio? Vai fazer outra coisa, tipo, vai brincar, vai fazer alguma coisa. Vai se distrair enquanto chega a hora, né? E ela faz o quê? Pai, filha, faz qualquer coisa, né? Brinca. E tipo assim, eu olhei aquilo, como ele falou, eu vi muito a nossa vida nesse processo. Deus fez o início e Deus tem a data do término, né? Mas dentro desse processo, a gente não pode ficar olhando pro relógio e vendo a hora passar. Isso. Deus nos deu capacidade pra gente movimentar, Isso. né? É correr atrás, eu vou fazer o quê? Você vai fazer, vai fazer, sabe? Vai trabalhar, vai produzir, vai estudar, enfim, vai se divertir, vai conhecer outros estados. É muita coisa que dá pra fazer nesse meio termo, né? E aí, realmente, assim, nessa questão desse meio termo, é entender que tudo coopera para o propósito, Sim. né? Inclusive, aquilo que a gente faz como trabalho, que é a fotografia. Ah, Ju, mas como é que a fotografia leva para o propósito? Eu falo muito assim, eu acho que Deus trabalha muito na minha vida com o propósito de cuidar de famílias, de estar com famílias. Eu acho que quem trabalha com fotografia, principalmente de bebê, né? Precisa amar família, né? Saber que você tá ali para cuidar daquelas pessoas. Então, como você mesmo falou, muitas vezes a mãe chega naquele dia, é um dia difícil para ela, e ela ali se abre, conta um pouco do que aconteceu e tudo, e você deixa de ser só fotógrafo e passa ali a ser amor, acolhedor, cuidar, e aquela pessoa sai restaurada do estúdio, né? Sai de uma forma totalmente diferente. Então, não é só sobre fotografia, porque se você fizer isso, você vai fechar os olhos para aquela mãe que chegou daquele momento. E aí você vai pegar o bebê, tirar a foto, toma, vai-se embora. Vai se preocupar só com números, Só com a números. execução da atividade E vai tchau, esquecer. né? E aquela Isso. pessoa que chegou ali perto de você, que você poderia ter sido um canal de bênção na vida dela, Isso. uma ponte de Deus, falar algo que mudaria a vida dela naquele dia, simplesmente você deixou passar mais uma oportunidade de exercer o seu propósito como fotógrafo, principalmente da área infantil, né? Isso. Então, assim, eu vejo muito isso realmente na vida de vocês, né? Pelo amor de Deus, né? Que tem Amém. dentro, né? Da fotografia, né? Da pessoa de vocês. Bom. E isso é bênção, né? Isso é bênção realmente nas nossas vidas e na vida dos clientes que nos contratam. Fico verdade. feliz pelo reconhecimento. É isso que a gente gosta de passar, né? Isso, eu sempre digo que é mais que fotografia mesmo, é amor. Mesmo. É amor. É amor E assim, não só em relação à fotografia,
em relação à fotografia. Gente, a gente tá online, né, no Instagram. Eu tô dando uma olhadinha aqui. Caso alguém queira fazer uma pergunta, Sim. manda lá que eu dou uma olhada e faço aqui pros meninos. Não só para o cliente final, mas ser esse braço de amor na fotografia para tudo, sabe? Para o parceiro que é o fotógrafo, que trabalha, que é amigo, tipo, a gente, nesse momento, isso daqui é propósito, né? Sim. Não é só uma questão de número, não, é propósito, né? A gente tá construindo, agregando, fortalecendo uma comunidade inteira ali, que é a fotografia, Sim. né? Então, eu acho que todo mundo na nossa área precisa lembrar do propósito para que as coisas realmente comecem a fluir mais tranquilo. E aí eu acho que quando você olhar para o propósito, você vai esquecer de se o amigo faz uma foto mais barata, mais cara, Isso, gente. se o amigo é legal ou é chato, se o colega do vizinho fez isso ou aquilo, porque o seu olhar não está errado, você está focado num caminho, num propósito. E o meu propósito é esse daqui, então Isso. não importa o que está acontecendo, o meu é esse, o do amigo é esse, então paciência, ele continue no dele, né? Até porque, como a gente já comentou, cada um tem o seu propósito. Então, se eu tô focada no meu, eu não vou ter tempo de focar no propósito dos outros. Exatamente. Entendeu? Então, eu vou ganhar, na verdade, com isso, paz. Né? Porque a gente já tivemos um tempo, né, amor, de ficar ali Sim. noiado, sabe, olhando e vendo que o Comparando. outro, a concorrência que a gente via como concorrência, hoje em dia a gente vê como um parceiro. Parceiro. Total. Parceiro, porque se precisa, a gente ajuda. Sim. Ah, me empresta aquele cenário que eu não tenho, empresto. Ah, aquela roupa, empreste. Porque a gente entendeu que isso não vai fazer da gente menos. Pelo contrário, a gente vai estar sendo bênção na vida daquela pessoa. E é isso que a verdade. gente entendeu. Quando a gente entende, na verdade, o nosso propósito e a necessidade da gente viver o processo, porque todo propósito tem um processo, né? E a gente precisa viver esse processo. Tudo que a gente passou de luta, de dificuldade, de quebrar a cara, fez parte do processo para a gente poder enxergar o nosso propósito. Né? Então, talvez muitas pessoas que estejam nos assistindo agora estejam passando pelo processo, mas eu queria lhe dizer que o processo é necessário. Né? E eu acho muito que, assim, talvez essa geração agora, que está começando na fotografia, tem vivido um processo de imediatismo tão grande, daquela coisa do Instagram que faz assim, 15 segundos aí, tá tudo pronto, né? E parece ser tão fácil e não é, né? Realmente é necessário viver o propósito, é necessário passar pelas dificuldades para que aquilo realmente comece. Não adianta você não acredite que você vai comprar 255 mil cursos, fazer todos e vai dar só certo, não vai dar errado, sabe? Você vai comprar o curso, você vai fazer aquele curso, você vai fazer o workshop, você vai fazer o congresso e você vai ter um bizuzão assim, sabe? Você vai conseguir passar passos realmente maravilhosos, mas em algum momento você precisa validar aquele processo na sua vida. Sim. E aí, é nesse momento que você vai chegar e dizer, pronto, o processo foi validado e deu certo. Não, na minha não deu certo, mas isso deu. E eu já vou levar esse aprendizado para um novo processo, né? Então, assim, eu vejo que, e eu digo isso porque no grupo, né? E em outros grupos também, na nossa área de fotografia, eu vejo que é necessário a gente fortalecer esse propósito, né? Você ter o propósito diminui muito, como vocês falaram, como o Tato falou, que foi muito bem colocado. O tirar a visão e olhar para a referência, né? Porque, tipo assim, vai sempre existir milhões de profissionais. Vai sempre existir alguém que faz melhor, que faz menos, que faz mais. Mas está todo mundo correndo para o seu melhor, né? Então, assim, a referência, às vezes alguém chega e faz, Ju, eu queria fazer essa pose de newborn, eu queria fazer assim. Eu digo, gente, não olhe para mim, porque eu tô aqui no meu... Olhe para você e faça o melhor. A gente precisa aperfeiçoar o que você faz de melhor. E aí você vai ficar feliz, entendeu? Você gosta desse estilo, é desse fundo, é desse cenário assim, é desse prop, maravilhoso. Tenta só aperfeiçoar isso que você já gosta, porque aí vai dar tudo certo, você vai ficar feliz. Mas se você ficar o tempo inteiro querendo ser quem você não é... Se cobrando e se comparando. Se cobrando e se comparando, você nunca vai chegar ao que você falou, que eu acho que é a coisa mais maravilhosa da vida de uma pessoa, que é a paz.
Você acordar de manhã e ter paz no coração para dizer, eu vou fazer o meu caminho porque ele é massa, né? Isso. E não olhar para o caminho do outro e já acordar de manhã, Ave Maria, mas hoje eu tenho que fazer isso porque fulaninho eu tenho fez. que superar aquilo, Tenho que superar fulaninho. fazer melhor. Exatamente. É horrível. Isso não traz paz, Não, né? não traz. Teve um rapaz aqui que falou, deixa eu ver aqui, Luciano CF Neto manda um abraço para a Tati e o Índio, diz para eles que é o esposo de Dalmara. Pronto. Ó. Dalmara foi a... Lembra da amiga que fez as minhas fotos de gestante? Sim. Pronto. Foi ele ela. junto com ela. Então é Foi. isso, o primeiro... Eles têm a ver com a nossa história. Dalmara É, Rocha. Sim. inclusive ele já se ofereceu aqui, tô aqui pra frila. Olha! Fotografando você, você não Sim. sabia, Olha, tá vendo? Arrasou. Exatamente. Tudo E certo. deixa eu ver, acho que alguém mais falou. Muito bacana mesmo, Carla. Obrigada, Carla, pela atenção. Carla falou, tenho muito orgulho de estar tendo a oportunidade de fazer o acompanhamento do meu bebê com eles. Carla Cristina Hotmail Carla. C. É, que ela botou aqui. Enfim, Bom, Carla. mas é sobre isso, né? Assim, sobre essa questão, ser sobre isso. É maravilhoso dessa nossa geração, né? Tudo a gente É encaixa sobre essa isso. frase. É isto, é sobre isso. É sobre isso. Mas, assim, essa questão do propósito. E eu digo isso porque eu conheço muitos fotógrafos, né, que chega e, como eu falei do início, Ju, deixa eu entrar no mercado de fotografia, ou deixa não, me ensina a entrar no mercado de fotografia infantil. E entra e se frustra. Mas por quê? Porque entrou no propósito errado. Não é aquele propósito dele, né? Eu lembro do nosso primeiro ensaio newborn. Meu Deus. Foi só, não foi? Não, os que eu fiz só, Não, gente. pelo amor de Deus. Tô falando eu e você junto. Sim. Imagina um homem sem experiência nenhuma de newborn. De pegar até medo de pegar no filho. Exatamente. Esse homem tinha. Eu não pegava em bebê. Eu aprendi com o meu filho, Com recém-nascido, Emanuel, só tava eu e ela. Manda um beijo pra Emanuel. Sim, meu Deus. Ele disse, mãe, pai, manda um beijo pra mim. Diga que eu quero entrar no ramo da fotografia Sim, desse meu jeito. 11 Deus. anos. E diga que minha avó me deu a câmera, que a câmera, a primeira, sem Exatamente. profissional, tava com a minha mãe. Essa semana ela Voltou. deu a ele. Olha, Foi. Diga que eu já ganhei a câmera e que eu quero entrar nesse ramo. Eita, que Emanuel, bem. Ele Bênção. gosta. Muito inteligente. Beijo, Manuel. Muito Bênção. inteligente. Muito inteligente, de verdade. Me perdi. amor, perdão, newborn. Sim. O nosso primeiro newborn juntos foi frustrante, porque a gente não tinha experiência, não tinha feito nenhum curso. Nós alugamos um espaço e não tinha experiência, né, para a prática. Aí foi quando a gente foi procurar aperfeiçoar, Aperfeiçoar, com através certeza. de curso. E acontecia muito essa comparação que a gente estava falando agora há pouco, de a gente ver aquelas poses maravilhosas e querer fazer, e, sabe? E não conseguir, ficar frustrado porque tal pessoa faz e eu não faço. Mas o que a gente precisa entender também, que o ensaio, ele acontece de uma forma diferente. Cada bebê é um bebê. Você não tem certas posições, até da forma que o bebê é gerado, que você não vai conseguir fazer certas poses em um bebê e você vai conseguir fazer em outro. Então, assim, não seja injusto com você mesmo. Não Exatamente. seja injusto com você Eu mesmo. acho que Para essa de se frase, comparar. Essa frase que É. você falou agora foi genial. Não seja injusto com você mesmo. Comparação é isso. A gente fica nessa noia da comparação, Isso. né? E aí gera essa questão da frustração. E a frustração acaba desmotivando, né? Então, assim, são muitas emoções que não são bem gerenciadas. E aí tudo influencia no resultado do propósito. Porque você tinha um propósito, você tem uma caminhada que Deus traçou na sua vida, você tem algo muito especial, e aí você colocou um monte de crenças na sua cabeça, limitantes, Peso, que lhe faz sair cobrança. totalmente do seu propósito. Isso. E aí, realmente, né, assim, é muito triste porque a gente sabe que existem muitos profissionais que poderiam estar no seu melhor momento, que poderiam estar no seu potencial máximo, mas estão meio que paralisados porque ainda tem a visão fora do propósito, né? É. E é muito massa ver uma marca e um casal e profissionais, né, como vocês, que tem uma definição, né, muito clara em relação ao propósito, em relação à caminhada, em relação ao mercado. E isso é genial, de verdade. Isso é o que o mercado da gente precisa. Que bom. Né? Bom. Gente, estamos chegando no fim, né? Tá tão bom a conversa. Mas eu quero mais uma vez agradecer.
FR Parreira. Sim. Quero ir nesse bate-papo. Sim, senhor. Venha, vamos combinar essa conversa de fotógrafo com você. É isso aí, gente. Eu quero mesmo que os fotógrafos se movimentem. Fale comigo. Luiz entrou também aqui. Luiz da Mega. Foi. Abraço, Luiz. Estarei aí, viu? Eu tô triste porque talvez não vá, que eu vou estar recém-parida, como diz, com o bebezinho. Mas ainda vai estar lá me representando. Amém. Vai ser show. Vai ser top. Marcele também tá aqui. Marcele Benção também, né? Enfim, graças a Deus, a nossa cidade é muito bem abastecida de profissionais abençoados na nossa área, né? Assim, eu tive a oportunidade da nossa área infantil, né? Conversar com Rose, que já veio. Também outra pessoa que eu amo de todo o meu coração. E tem tantas, assim, Flora, né? Marcele, vocês, eu. Se a gente fosse classificar aqui, minha gente, eu passaria o dia todo falando de estúdio, de fotografia de infantil. Verdade. E dizer assim, que todos, meu coração se enche de orgulho por ver o nosso Nordeste tão lindo, assim, fazendo fotografia boa. Tão bem representado, sabe? As nossas mães têm opção para como elas desejarem. Porque, assim, tem muito bebê, né? Como o Tato mesmo falou. Gente, nasce bebê todo dia. E não é só um não, viu? Olha, é cheio. O engraçado é que hoje eu atendi uma mãe que ela disse, olha, eu não conheço vocês, mas me indicaram. Mas eu estava na maternidade e indiquei uma outra cliente, que inclusive agendou para amanhã já. Tá vendo? Olha só. Porque a propaganda boca a boca é muito boa. É muito grande, isso. Sim. E assim, tem bebê para todo mundo, né? Na verdade, acho que sobra, porque tem mais do que... tem mais do que a quantidade de fotógrafos que a gente tem. A verdade é essa, né? E assim, entender sobre propósito, inclusive, é entender que você atrai aquele cliente que é seu. Deus manda aquela pessoa. É o que eu faço disso. Senhor, manda o cliente que precisa de mim. Entendeu? Eu não quero o cliente de fulaninho, eu quero o meu, sabe? Porque eu preciso que a mãe venha viver esse propósito comigo e ela precisa vir viver esse propósito, né? Então, assim, é muito bom quando a gente consegue atrair esse cliente, porque é uma sintonia tão boa na sessão. Há uma confiança, sabe? A mãe chega, mas é isso mesmo que eu gosto, é disso que eu gosto, e tá lindo, e tá maravilhoso. E a gente, enquanto artista, sabe, fica feliz. Caramba, é isso, é o caminho, é o propósito, né? E muitas vezes, às vezes, na ânsia de tentar pegar tudo, a pessoa naquela, não, mas eu quero, eu fecho, eu baixo aqui, não, eu dou 50%. Se for, a pessoa começa a atrair pessoas que não fazem parte do seu propósito. E você tá frustrado na vida. Por quê? Porque você não tá vivendo seu propósito, porque você tá querendo pegar o propósito de todo mundo, né? Então, assim, inclusive, né, algo que eu nem sei porque a gente começou esse caminho, mas talvez seja Deus querendo falar com alguém aí que está do outro lado. Não. É ele, é verdade. Não é coincidência, é Jesuscidência. É Jesuscidência, gostei desse daí. E, enfim, gente, um abraço para todo mundo, de verdade. Que Deus abençoe, né? A vida de vocês. Hoje foi o final da nossa 3ª temporada. Estou muito feliz, né, de estar chegando até aqui, né? Não é fácil. São obstáculos que a gente também precisa vencer para conduzir e ter, né, esse lugar, esse momento aqui de fala. Mas eu estou muito feliz, né, de estar até aqui, da Mega ser parceira, né? E de ter tantos profissionais maravilhosos que toparam esse projeto e estar aqui, né, comigo, compartilhando tanto. Então, apenas agradecer a presença de vocês. Imagina, Ju, e queria que vocês finalizassem com uma fala, assim, um conselho para quem está começando agora e o que vocês podem falar, algo assim, que pode agregar bastante na vida deles. Primeiramente, humildade, né? Ser humilde em querer aprender, porque nada é igual, tudo é diferente. E é igual na fotografia. Eu comecei com bastante humildade, levei muito não, para hoje a gente chegar onde a gente chegou. E gratidão a Deus, né? Gratidão. É isso. Humildade é a chave. Saber que você não é melhor que ninguém, sabe, Ju? Que, tipo, como a gente já falou aqui, cada pessoa tem seu caminho, cada pessoa tem sua história, e você respeitar a história do outro e lutar para fazer, construir a sua história e, enfim, agradecer muito a você. Pedir para que Deus te abençoe mais e mais, né? De você ter
peitado mesmo esse projeto e de vestir a camisa. Não, eu vou fazer, eu não consegui, como a gente comentou com outras pessoas, mas eu mesmo vou fazer. Isso aí é garra, né? Você é determinada, a gente percebe isso, você tem esse olhar diferenciado. A gente vê que é um dom que Deus lhe deu e obrigada por compartilhar com a gente isso. E é isso, que Deus te abençoe e te capacite cada vez mais, que você possa ajudar aí essa leva nova de fotógrafo que está vindo, né? Que eu creio que vem um bocado por aí. Amém. Eu creio também. É isso, gente. Obrigada demais mesmo pelas palavras. Inclusive, tá? Te encoraja muito quando a gente tem um feedback, né? E aproveitando, o Luiz falou aqui sobre a questão do cupom de desconto. Para quem ainda não está sabendo, né? Existe um cupom, uma quantidade limitada, né, que o Luiz disponibilizou para quem assiste o podcast e quem participa do Esquenta Mega e Contra, que é um dos movimentos que nós estamos fazendo. Então, se você tem interesse de ter esse cupom, inclusive o desconto é bem generoso, são quase R$200 de desconto, eu acredito que são 200, mais ou menos isso. Não estou bem ciente, mas é um desconto bem legal. Fala comigo lá pelo direct, que eu mando o cupom. E aí você entra diretamente no site da Mega, coloca lá e já tem o seu cupom automaticamente e consegue finalizar a compra, tá certo? Então é isso, boa noite, que Deus abençoe e até a nossa próxima temporada. Um beijo grande. Tchau, tchau.